Outra coisa que não pode faltar, o nosso jovem Sadi Carnot. Então, lembra lá do nosso ciclo de Carnot. Então, o ciclo de Carnot é algo que sempre vai cair na sua prova, beleza? Sempre tem uma questão no PAS e no Enem a respeito desse jovem senhor. Por que ele foi importante? Porque até então, nós temos esse ciclo como um tal de ciclo ideal, beleza? Então ele já começa pelo desenho desse ciclo. Ele é um pouco diferenciado. Você vai ter aí ó, duas curvinhas. Você vai ter uma curvinha assim e outra curvinha assim, no sentido contrário, beleza? Lembrando, essa verdinha é o que nós chamamos de isoterma, beleza? Então, a transformação isotérmica. E a rosa é o que nós chamamos de adiabática. Adiabática vem do grego adiabatos, que até então significa isso aqui, ó. Impenetrável. Tá, mas o que seria esse impenetrável? Então, essa transformação adiabática, ela está aqui para representar processos de calorimetria, aonde não há uma troca de calor. Como assim? Vou te dar um exemplo. Quando você está enchendo uma bexiga, quando você enche a bexiga, você está inserindo ali moléculas de ar e toda a energia que você está inserindo, ela vai ser convertida, ela vai ser propagada ali de maneira a aumentar o volume daquela bexiga. Mas eu te pergunto, você inseriu moléculas ali, elas não estão agitadas? Se elas estão agitadas e colidindo uma com a outra, então elas não deveriam também aquecer toda a minha bexiga? Pois é, não sei se você já pensou nisso, mas isso não acontece. Assim como você está, assim como quando você está enchendo um pneu de bicicleta, dificilmente você vê ali aquele pneu aquecendo, assim como a bexiga. Ou seja, não está ocorrendo ali trocas de calor. Então, nesses pontos sugeridos aqui nesse diagrama, então vamos colocar aqui, ó, de A para B, de C para D. Então, de B para C e de D para A, que são as transformações adiabáticas, nós não conseguimos observar trocas de calor do meio interno com o meio externo, beleza? E vice-versa. E a isoterma é o que a gente já conhece, que são temperaturas constantes. Ah, professor, então como que eu vou saber se é um ciclo de Carnot ou não é? Vai estar escrito. Esse ciclo é de Carnot. Ou estou falando de uma máquina ideal. Outra sugestão, quando aparecer temperatura. Então lembra lá do nosso ciclo padrão. Como que é uma máquina térmica? Máquina térmica, eu tenho aqui embaixo a fonte fria, em cima a fonte quente e o trabalho. Então o ciclo de Carnot ele não vai mudar drasticamente, vai funcionar da mesma maneira que as outras máquinas, nesse sentido de ter uma fonte quente, fonte fria e o trabalho. Então a fonte quente vai uma parte da energia para a fonte fria e outra parte vai ser convertida em trabalho. Então você vai utilizar as mesmas equações que nós já definimos. Então lembra lá, QQ mais QF necessariamente vai ser igual ao meu trabalho. Beleza? Então, mesma equação, idêntica. Não vai mudar nada em relação a isso. Então, tranquilo. Tá, mas e com relação ao rendimento? Né? Que é o que a gente busca. Esse rendimento vai ser calculado da mesma forma? Sim, você também pode utilizar as mesmas equações de rendimento que nós colocamos aqui. Dá uma olhada. Pode utilizar todas essas. Entretanto, nós temos uma equação que ela é específica para o ciclo de Carnot. No ciclo de Carnot, o Sadi Carnot ele sugeriu o seguinte, que
a razão entre as fontes, a razão das quantidades de energia de cada fonte tem que ser igual à razão entre as suas temperaturas. Ou seja, apareceu informações sobre temperatura, já fique esperto, porque provavelmente pode ser um ciclo de Carnot, beleza? Então, uma máquina que nós também podemos chamar de reversível, ok? Então, ciclo de Carnot reversível é essa equação que você vai utilizar. Por quê? A partir de vários experimentos, o Carnot chegou a essa conclusão aqui, beleza? Então, ó, tá, essa é uma das equações. Então, eu posso ter uma equação semelhante a essa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Observe. N não é igual a 1 menos QF sobre QQ? Foi o que nós conseguimos observar aqui. Dá uma olhada. Vou trazê-la para cá. N é igual a 1 menos QF sobre QQ. Vou utilizar as mesmas cores para ficar mais didático, beleza? Colorido para ficar didático. N é igual a 1 menos QF sobre QQ. Dá uma olhada. QF sobre QQ não é a mesma coisa que TF sobre TQ? Então eu posso substituir isso aqui. Então vou dar uma olhada. N é igual a 1 menos TF sobre TQ. Importante, toda vez que você for substituir esses valores, necessariamente a minha temperatura tem que ser na escala absoluta, beleza? Por isso estou até escrevendo em maiúsculas. Então, ó, caixa alta tem que ser em Kelvin, senão dá merda. Então, toda vez que você for calcular, use em Kelvin. Então, observe, essas duas equações, elas são exclusivas de Carnot. Então, se eu estou falando de máquinas reversíveis de ciclo de Carnot, você pode utilizar essas duas equações e todas essas outras. Agora, a partir do momento que eu estou falando do nosso Fuscão, se eu estou falando de um Fusca, de um Celta, de uma BMW, de qualquer carro real que você esteja utilizando, os ciclos são irreversíveis. Se os ciclos são irreversíveis, eu não posso utilizar essas equações, que têm temperatura. Mesmo que na questão tenha lá a informação da temperatura. Beleza? Então fica esperto com relação a isso, que é o diferencial. Ok? Bom, galera, então por hoje é isso. Mas nós iremos fazer mais questões a respeito de termodinâmica também. Mas com esses macetes, já facilito bastante a sua vida. Um abraço.